Tendo pena por não poder estar pessoalmente com vocês, não queria deixar de cumprimentar o meu amigo Augusto Machado e a colega Ana Farinha, que vão explorar comigo o reticulócito. Eu vou começar por definir reticulócito, que toda a gente sabe, portanto não é nenhuma novidade. Os reticulócitos são as células primordiais do eritrão, ou por outra, são as células que resultam da eritropoiese imediatamente antes de se formarem os eritrócitos. Portanto, as células no eritrão, as células mais precoces são maiores, chegam a ter 500 fentolitros, portanto são células muito grandes, e depois vão ficando sucessivamente mais pequenas dentro da medula óssea e a hemoglobina vai aparecendo e o RNA ribossómico da síntese das cadeias de globina vai sucessivamente sendo menor, vai tendo uma concentração menor. Portanto, as células, à medida que o eritrão vai amadurecendo, as células vão sendo mais pequenas e a quantidade de RNA vai diminuindo. É uma fase, chega a uma certa altura que passam cá para fora, para o sangue periférico, e são os reticulócitos. Portanto, têm resíduos de RNA ou RN, como quiserem, e a pouco e pouco esse ARN vai sendo expulso, tal como o núcleo, por exocitose e vão se transformar em eritrócitos, que já são células mais pequenas, com uma média de 90 fentolitros, enquanto que as células mais primordiais, os eritroblastos basófilos, chegam a ter 500 fentolitros, estes são 5 vezes mais pequenos. Portanto, andam entre os 80 e os 100, com uma média de 90 fentolitros, é o tamanho habitual dos eritrócitos. Uma das formas iniciais de classificar a anemia era em regenerativa, e a regenerativa através do número de reticulócitos. Portanto, se o número de reticulócitos era aumentado, mais de 3 vezes o valor basal, a anemia chamava-se regenerativa. Se o número de reticulócitos não era muito aumentado, dizia-se a regenerativa. O número de eritrócitos no sangue periférico, em valores absolutos, vai entre os 24 e os 106 por 10 à nona por litro. Como veem, é um valor muitíssimo lato e estes valores podem aumentar cerca de 3 vezes e continuarem dentro dos valores de referência. Portanto, os valores de referência nos eritrócitos não têm um grande sentido em relação à prática clínica. Portanto, nós temos que nos pautar sempre pelo valor basal e o valor que vamos obter quando estamos a estudar uma anemia. A contagem dos reticulócitos foi inicialmente feita, eram contagens manuais, após coloração, os esfregados de sangue, com os corantes ditos corantes supravitais, isto é, os eritrócitos não morriam, digamos assim, continuavam a sua maturação a eritrócitos, apesar de o RNA estar corado. As lâminas coradas eram metidas no microscópio, contávamos cerca de 1000 eritrócitos para aumentar um pouco a precisão, porque as contagens manuais são sempre pouco precisas, e depois víamos o número de reticulócitos que existia nesses 1000 eritrócitos e dividíamos por 10 e dávamos o valor em percentagem, como habitualmente as pessoas estão habituadas a receber. Hoje em dia isso já não é assim, portanto existem contadores automáticos. A coloração dos reticulócitos é feita com corantes fluorescentes, que, portanto, têm uma maior sensibilidade, portanto, são corantes que emitem um sinal muito maior, e as contagens são feitas nos contadores automáticos, que, em vez de contar em 1000, contam milhares de eritrócitos e de reticulócitos, claro. E convertem imediatamente a percentagem em valor absoluto. Muito mais prático, porque quem está numa consulta é evidente que não gosta de estar a fazer contas. E como os valores em percentagem servem relativamente pouco, pois os reticulócitos podem aumentar em valor absoluto, porque aumenta também o número de eritrócitos e a percentagem pode manter-se. Portanto, nós não devemos nunca pautar-nos pela percentagem para avaliar uma resposta terapêutica a uma anemia. Portanto, sempre o valor absoluto. Estes contadores automáticos, para além de corarem com uma substância fluorescente que emite um sinal muito mais potente e poderem ser detectados por detectores idênticos aos que existem nos citómetros de fluxo, nestes contadores hematimétricos recentes, isto permite que não só contemos os milhares de largos de eritrócitos, como eu já vos disse, e de reticulócitos, portanto, mantendo o valor dos reticulócitos mais preciso, e
permite-nos outra grande vantagem, é obtermos constantes hematimétricas, que são idênticas às constantes que se obtêm nos eritrócitos, de volume e de concentração de hemoglobina, o que vai ter o maior interesse na avaliação dos reticulócitos. Portanto, nós temos dois tipos de índices, um deles são os índices de reticulócitos imaturos, isto é uma razão entre os reticulócitos que estão mais carregados de ARN, portanto, mais imaturos, e uma razão em relação ao valor absoluto. Portanto, o valor de reticulócitos, ou o índice de reticulócitos imaturos, é tanto maior quanto o número total de reticulócitos é feito mais à conta de reticulócitos mais imaturos, portanto, com mais RNA. Depois, o volume globular médio dos reticulócitos também pode ser medido, tal como nos eritrócitos. Isto faz com que, quando há uma resposta terapêutica a uma anemia, normalmente o volume aumenta um pouco, porque os reticulócitos, se a medula responder, os reticulócitos têm um volume maior que os eritrócitos. Portanto, o volume globular médio dos reticulócitos aumenta ligeiramente. Portanto, estes dois parâmetros são fundamentais para perceber a resposta da medula, se a medula está ou não está a responder. A medula pode estar a responder, mas a biodisponibilidade do ferro para a síntese da hemoglobina pode não ser a ideal. Portanto, há outros dois parâmetros, que são a hemoglobina globular média dos reticulócitos e a concentração de hemoglobina globular média dos reticulócitos. Portanto, no fundo, a hemoglobina reticulocitária, que nos diz se os reticulócitos que estão a ser produzidos estão ou não carregados, ou têm ou não têm a hemoglobina necessária para a síntese de eritrócitos adequados à correção da anemia. Portanto, isto pode acontecer, ou eles podem baixar, por dois motivos. Ou são anemias carenciais, em que não há ferro, portanto há ferropénia, ou serão a anemia da doença crónica, em que há um sequestro do ferro. Portanto, o ferro está lá, mas não está disponível para a eritropoiese. Portanto, estes dois parâmetros são extraordinariamente importantes para perceber se os reticulócitos que estão a formar-se vão ou não vão ser úteis à correção da hemoglobina. São parâmetros que têm estes dois da concentração de hemoglobina reticulocitária muito específicos, isto é, quando estão baixos é porque não há mesmo hemoglobina para a síntese dos eritrócitos, ou da hemoglobina, não há ferro, desculpem, para a síntese da hemoglobina, são pouco sensíveis, isto é, quando há uma resposta, o número de reticulócitos aumenta e o volume globular aumenta, a concentração de hemoglobina também aumenta e mascara o déficit de ferro que pode existir nos novos reticulócitos. Estas duas curvas ROC dão uma ideia da hemoglobina reticulocitária, que tem uma área maior abaixo da curva, portanto é um belíssimo parâmetro para medir a biodisponibilidade do ferro para a eritropoiese. O que, como já disse, acontece em duas situações: quando não há ferro, quando há uma anemia carencial, ou quando o ferro está sequestrado, no caso dos processos inflamatórios das anemias de doença crónica, que são talvez das mais frequentes. Aqui pode-se verificar a resposta da concentração de hemoglobina reticulocitária. Se vê neste primeiro dia zero que os reticulócitos são relativamente poucos, e a hemoglobina, portanto, isto poderá ser uma anemia ou hipocrómica ou anemia de doença crónica, em que não há ferro na eritropoiese, e, portanto, os reticulócitos que estão a sair têm uma concentração de hemoglobina idêntica à das eritrócitos. Ao quarto dia, o número portanto, que indica, em princípio, uma resposta à terapêutica, o número de reticulócitos que está aqui a azul já aumentou e a concentração de hemoglobina globular, reticulocitária, que está em abscísseis, também já está aumentada. Ao fim de 2 semanas, já se pode ver que há um aumento do número de eritrócitos, os reticulócitos já têm uma concentração de hemoglobina normal. Portanto, esta hemoglobina reticulocitária é um marcador ideal, em tempo real, para ver a resposta a uma terapêutica, sobretudo se for uma anemia de doença crónica, é uma terapêutica com agentes estimulantes de eritropoetina. Portanto, os reticulócitos, à quarta semana, ao fim do mês, têm mais de 40.000 desanona por litro, se a resposta for adequada. Como se faz nas anemias de doença crónica, se tem que fazer ferro endovenoso
E se, para além de agentes estimulantes de darbepoetina, eritropoetina, seja o que for, agentes estimulantes da eritropoese, se não aumenta ou se há uma diminuição da hemoglobina reticulocitária, é porque a suplementação é inadequada. Portanto, é um marcador de restrição de ferro. Se habitualmente abaixo de 29 picogramas, traduz que não há disponibilidade de ferro para a eritropoese e monitoriza a resposta terapêutica em 2 a 4 dias, ao fim de uma semana, com certeza. Portanto, se houver uma resposta adequada à terapêutica, se a terapêutica for eficaz, ao fim de uma semana percebe-se perfeitamente a resposta. Enquanto que a anemia só vai corrigir-se ao fim de um mês, e mesmo o próprio valor normal dos reticulócitos já vai ser atingido um mês depois. Mas ao fim de uma semana, seja por suplementação oral, ou seja por terapêutica com agentes estimulantes do ESA e ferro endovenoso, a hemoglobina reticulocitária sobe a 7 a 10 dias. Se porventura houver uma anemia carencial mista, como são relativamente frequentes, com ferro e B12 ou folatos, não basta dar B12 ou folatos, portanto tem que se acompanhar com uma terapêutica com ferro e ao fim de uns 10 dias os reticulócitos estão a aumentar. Portanto, a resposta clássica à anemia da doença crónica é, portanto, bastante frequente na prática clínica. Ao fim de 2, 3 dias, com pico aos 5, 8 dias, os reticulócitos estão a aumentar. A anemia tem um aumento significativo, vá lá, ao fim de uma semana, mas só ao fim de 1, 2 meses é que normaliza. O volume globular, 3, 4 dias, sobe por causa da reticulocitose, mas ao fim de 2, 3 meses só é que normaliza. A falta de resposta, quando se faz eritropoetina e se faz ferro endovenoso, implica um aumento da dose de ferro endovenoso. É porque a quantidade de ferro endovenoso não é adequada à correção da anemia. Por fim, queria deixar-vos estas notas de pedir sempre uma contagem basal ao diagnóstico, à rotina. A rotina está aqui entre aspas, porque há quem diga que não existem análises de rotina. As análises ou os exames complementares só devem ser pedidos se houver uma justificação clínica para tal. Mas quando se quer avaliar uma anemia, ou pelo menos quando se pretende saber de um doente qual é a sua contagem basal, convém sempre pedir com um hemograma, pedir uns reticulócitos, para depois podermos comparar, quando a anemia se instalar, o que estava de início e como os reticulócitos evoluíram. Devem-se utilizar sempre valores absolutos. Eu continuo a receber informações clínicas para fazer medulas. Os doutores dizem os reticulócitos são normais, têm 2%. 2% não quer dizer rigorosamente nada. 2% de 4 milhões não é a mesma coisa que 2% de 3 milhões. Portanto, com as percentagens nós não conseguimos avaliar a resposta reticulocitária. Depois, aqueles parâmetros que eu vos falei dos novos marcadores, dos novos contadores, que já não são manuais, permitem avaliar não só a produção, com o número de reticulócitos imaturos, portanto, se a contagem de reticulócitos é feita à custa de mais reticulócitos imaturos, portanto, que têm mais carga de RNA, e os equipamentos podem distinguir esta população, e se o volume globular médio está ligeiramente aumentado, quer dizer que a medula está a responder e que está a produzir. Por outro lado, os parâmetros que avaliam a restrição em ferro, a hemoglobina globular média e a hemoglobina globular dos reticulócitos, ou a hemoglobina reticulocitária, como queiram, dão uma ideia se há ou não há uma restrição de ferro. Portanto, podemos perceber se a medula responde e se responde com reticulócitos com capacidade de fazer uma eritropoiese eficaz. Portanto, estes últimos, a hemoglobina reticulocitária, como já vos disse, indicam que não há ferro disponível para a eritropoiese. Pode ser em carência parcial, pode ser em inflamação, são muito específicos, mas infelizmente não são muito sensíveis. Portanto, isto quer dizer que podem estar normais e nós não conseguirmos avaliar isto por aqui, devido a um aumento do volume dos reticulócitos, quando estão a ser produzidos pela medula, que mascaram um pouco esta hemoglobina reticulocitária. De qualquer maneira, quando são valores baixos, abaixo dos valores de referência, isto quer dizer que o ferro não existe em quantidade suficiente para a eritropoiese e precisa de ser suplementado, ou endovenoso, ou por outra forma qualquer. Portanto, os reticulócitos que se estão a formar não têm ferro suficiente para corrigir a anemia.
E, por fim, espero que, enquanto nós estávamos a falar, os reticulócitos foram amadurecendo. Isto já permite, portanto, estes novos marcadores que são mais, têm um sinal mais evidente e, portanto, podem ser contados mais tardiamente, até ao fim de 24 horas, e que é também uma vantagem, porque os reticulócitos, quando eram contados manualmente, deviam ser contados o mais próximo possível da colheita, uma vez que perseguiam a sua maturação. Portanto, se nós avaliássemos os reticulócitos umas largas horas depois, podíamos já não os apanhar, porque já não conseguíamos detectar RNA nas células. Estes marcadores que nós utilizamos, fluorescentes, a laranja da caridina e outros, tornam o sinal muito mais forte e, portanto, nós conseguimos apanhar reticulócitos ao fim já de 24 horas, o que é altamente vantajoso porque fora dos hospitais ou em ambulatório, como quiserem, nem sempre as contagens são efetuadas num curto espaço de tempo a seguir à colheita. E com estas informações sobre reticulócitos, que toda a gente sabe o que são, mas infelizmente ninguém pede, espero incentivá-los a pedirem-nos um pouco mais, ou pelo menos a utilizarem melhor os dados que o laboratório nos fornece neste campo, nos reticulócitos.